Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, agora começa a falar de Tito. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Creta é uma ilha no Mediterrâneo. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhecem a Deus, mas negam as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Primeiramente, Paulo escreve esta carta para um rapaz chamado Tito. Tito era um jovem recém-convertido, mas ele já era um pastor. Paulo começa uma igreja numa ilha chamada Creta, uma ilha que não é grande, mas ele começa um trabalho ali. Conforme esse trabalho começa a crescer, Paulo chama esse Tito, que era alguém da sua total confiança. Paulo fala para ele: você fica aqui e você começa a desenvolver a obra. Então a função de Tito naquela ilha de Creta era organizar as coisas que ainda não estavam organizadas. Em segundo lugar, ele precisava levantar presbíteros naquele lugar. Ele precisava levantar outros obreiros naquele lugar, pessoas que fossem capazes de assumir aquela obra ou dar continuidade àquela obra. O plano de Paulo não era deixar Tito naquele lugar. Paulo abriu, colocou Tito ali para que Tito organizasse, e depois que tudo tivesse organizado, Paulo tiraria Tito daquele lugar e enviaria ele para um outro lugar. Então a função de Tito era uma função difícil, porque ele tinha que desenvolver pessoas para assumirem a obra ali no seu lugar. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então ele deixa Tito nesse lugar,
E Paulo começa a falar como deveria ser aquele ministério. E ele coloca sobre a vida de Tito a responsabilidade de desenvolver 3 coisas. São 3 coisas fundamentais para todos nós que somos obreiros, todos nós que desejamos fazer a obra. Ele fala primeiro, o obreiro, ou Tito, que você levantar, ele precisa ser alguém que espiritualmente ele esteja capacitado. Alguém que tenha o desenvolvimento espiritual, espiritualmente desenvolvido. O que é uma pessoa espiritualmente desenvolvida? É aquela pessoa que tem relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não é construído dentro da igreja. Aqui é o resultado do teu relacionamento com Deus. O que eu sou aqui nada mais é do que o resultado do que eu me desenvolvo na minha intimidade com Deus. Aqui é o reflexo do que nós somos, espiritualmente dizendo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então desenvolva pessoas que espiritualmente elas sejam capacitadas. 2, pessoas que sejam capacitadas teologicamente. Nós vamos encontrar em vários momentos de Tito, a gente vai ler a carta inteira hoje, nós vamos encontrar em alguns momentos Paulo dizendo para Tito que era necessário estar fundamentado na verdade. Por que fundamentado na verdade? Porque naquela época existiam falsas doutrinas, existiam falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas teologias. Aqui ele cita nesse capítulo 1, judaizantes. Quem eram esses? Aqueles que tinham vindo do judaísmo e fizeram uma baita de uma bagunça entre judaísmo e cristianismo e virou tudo uma salada só. Paulo falou assim: não, nós temos que estar alicerçados na teologia verdadeira, na palavra de Deus verdadeira. Então percebe que Paulo ele vai chamar Tito para dizer que esse obreiro, esse presbítero, esse pastor que ele levantaria, deveria ser alguém que tivesse essas condições, espiritualmente, teologicamente, alguém que tivesse conhecimento da palavra, dominasse a palavra, e em terceiro lugar, que ele fosse ético, que ele tivesse um padrão ético, a tal ponto que ele pudesse ser exemplo para todos os demais irmãos. Esse é o desafio. Espiritualmente capacitado, teologicamente capacitado, e na sua vida ética, na sua vida moral, também capacitado. Quando nós sabemos que a pessoa eticamente, nós falamos espiritualmente, como que é evidente que a pessoa espiritualmente ela se relaciona com Deus? Bem, a pessoa que se relaciona bem com Deus, ela tem frutos. Ela tem frutos, ela demonstra isso na sua prática ministerial. Como que ela demonstra que tem conhecimento da verdade? É uma pessoa fundamentada na palavra. Não é levada por ventos, não é levada por palavras, não é levada por fábulas. Aqui ele fala de fábulas, invenções. Ele é fundamentado na palavra. E a pessoa que eticamente ela está coerente é aquela pessoa que pode ser copiada. Quando nós falamos de ética, existe um filósofo chamado Kant. Kant vai dizer que ética é quando todos podem seguir o teu exemplo e o universo não entra em caos. Vamos trazer para o menor aqui. Se todos nós aqui, obreiros, seguirmos o teu exemplo, a igreja não vira em caos. Quem entendeu? Diga amém. Isso é ética. Se a minha atitude pode ser reproduzida numa escala universal, se os meus filhos podem reproduzir a minha atitude, se os demais participantes do ministério da igreja podem seguir o meu exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de compromisso com a obra, exemplo de pontualidade, exemplo de
generosidade, exemplo de fazer o bem. Se todo mundo seguir o exemplo, o negócio foi. Era isso que Paulo estava dizendo. Levante pessoas com esse calibre. Levante pessoas com essas características. Porque são essas pessoas que nós deixaremos aí em Creta para levar esta obra adiante. Quem entendeu, diga amém. São essas palavras de Paulo. Ele vai dizer ainda que naquela ocasião o problema que existia em Creta era um problema de incoerência. O que é uma incoerência? Se falava algo e se praticava totalmente diferente do que se falava. Como se chama isso? Incoerência. E existem algumas incoerências que elas são inconcebíveis. Existem algumas incoerências que não cabem. Determinadas funções que nós exercemos na sociedade, tem que existir uma coerência. Um personal trainer, ele tem que ter uma coerência. Um nutricionista tem que ter uma coerência. A sua situação alimentar tem que ser coerente com a sua função na sociedade. Da mesma forma é um obreiro, da mesma forma é um pastor, da mesma forma somos nós que estamos aqui. Tem que existir coerência. Eles falavam de algo, mas a prática era outra. Quando nós trazemos essa incoerência para esse âmbito aqui da igreja, nós chamamos isso de hipocrisia. Eu falar alguma coisa, eu exigir alguma coisa, eu colocar uma responsabilidade sobre alguém e eu mesmo sou incoerente com isso. Olha o que ele vai dizer, ainda nesse capítulo de número 1, olha o versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Porque eles são abomináveis, são desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então, peraí. Quem conhece a Deus, quem ama a Deus, quem teve um encontro com Deus, essa pessoa, ela tem atitudes diferentes das outras pessoas que ainda não conheceram a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou falando somente o que está na palavra. Quem entendeu, diga amém. E quem cobra essa pessoa? Quem faz essa cobrança? Não é o pastor. Quem vai cobrar essa pessoa, ou quem vai sensibilizar essa pessoa, trazer essa pessoa para essa realidade, é o Espírito Santo. As incoerências que às vezes nós enxergamos na igreja, é o Espírito Santo que vai agir. Agora é complicado quando nós acreditamos nas nossas próprias mentiras. Complicado quando nós achamos que do jeito que nós fazemos está bom, quando na verdade é reprovável. Mas a pessoa ela pode fazer de qualquer jeito? Ela pode fazer. E Deus não tira essa pessoa? Às vezes tira, mas às vezes não. Às vezes ela permanece. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele vai tocando nas nossas vidas. E se porventura você não sente esse toque, esse desconforto, hoje é noite de nós revermos se nós realmente estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, se estamos ainda vivos espiritualmente. Porque aquele que está vivo espiritualmente, uma reflexão como essa de hoje, toca nessa pessoa, como tocou em mim, de algumas incoerências, de algumas coisas que eu também preciso melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Foram essas palavras que Paulo falou nesse primeiro momento da carta. Vamos ver a segunda parte da carta. Vamos lá, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos
que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Percebe que agora Paulo ele vai dizer que nós sejamos, ele vai falar no versículo 6, no versículo 7, que os obreiros, que eles devem ter esse padrão ético, esse padrão moral na sua conduta. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é acerca do testemunho daquele que faz a obra. Qual é o testemunho que essa pessoa tem? O que as pessoas falam a respeito dela? O que os demais irmãos da igreja, da comunidade, o que eles falam, o que eles pensam a respeito dessa pessoa? Qual é o tipo de comportamento que essa pessoa tem? Qual é o tipo de exemplo que essa pessoa carrega com ela? Paulo está dizendo: Tito, observe essas coisas. Não observe o discurso das pessoas, porque o discurso, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas observe o testemunho, como que ela reage às dificuldades, como ela reage quando ela é confrontada, como ela reage, tipo, quando você exorta ela. Porque Paulo fala, exorta. Como que ela reage quando ela é exortada? Quando é chamada a atenção dessa pessoa. Paulo bate nisso, ele vai insistir nisso. Porque o testemunho para nós que fazemos a obra é o que vai dar consistência no nosso discurso. Por que vocês estão aqui nessa noite? Que vocês entenderam a consistência do meu discurso para vocês, da minha convocação para vocês. Vocês entenderam a complexidade que a igreja está passando, o desafio que a igreja está passando, as incoerências que nós estamos vivendo, e vocês viram consistência. Por isso que vocês estão aqui. Senão não faria sentido nós estarmos aqui. O que Paulo está dizendo para ti é isso: Tito, observe os testemunhos. Como essa pessoa reage às coisas da vida?
Porque falar que ama a obra